a ressurreição de mortos e o juízo final. Mas eu me senti um pouco incomodado também pelo Espírito a abordar um outro aspecto ainda ligado à questão do anticristo. Porque durante essa semana o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração a respeito do espírito anticristo. E toda essa questão ligada à linhagem do anticristo, que vem trabalhando na terra desde os primórdios. E a razão do porquê eu quero voltar a este assunto, mostrando hoje, a aula de hoje será sobre a linhagem do anticristo. E a importância dessa aula é exatamente o fato de que todo o povo de Deus ao longo da história, e eu me refiro a todo o povo de Deus, tem enfrentado de alguma forma, guerreado de alguma forma com o espírito de anticristo. O espírito do anticristo. E entender isto, como que essa linhagem do anticristo se manteve, nos ajudará a manter os nossos corações vacinados contra esse espírito. Porque o que acontece é que, ao longo da história, homens de Deus, confiáveis, respeitáveis, nós vamos citar alguns aqui ao longo dessa palavra, tiveram que tomar decisões críticas no que diz respeito a manter viva a semente de Cristo ou manter viva a semente do anticristo. E isso é tão sério, tão grave, que isso, pode colocar embaixo aqui, que isso é tão sério e tão grave, que deu destino à história. A história foi literalmente decidida, conduzida e decidida por essas duas sementes que seguiram vivas ao longo da história. A semente de Cristo e a semente do anticristo. E é o que nós queremos ver nesta noite. Então, quando nós falamos do anticristo, eu vou entrar por um caminho que nós ainda não falamos. Embora eu cite uma coisa ou outra que já tenha sido falada, mas hoje nós temos uma rota nova. E nós queremos lidar hoje basicamente a respeito do termo anticristo, onde se origina esse termo, com quem ele se originou e o que é que isto significa ao longo da palavra de Deus. Quem está pronto aí para embarcar nessa viagem? Glória a Deus. Então, Bíblia na mão, vamos entrar por esse assunto. Durante esses dias nós temos falado, basicamente centralizado nosso ensino a respeito dessa teologia do anticristo, apontando para o islamismo. Não é algo extremamente original, isso é algo que já foi dito por outros. Homens de Deus já escreveram sobre isso, embora seja recente. Mas o que acontece é que isto vai meio que na contramão da normalidade da teologia, ou da escatologia, a teologia do final dos tempos, que apontam o anticristo para uma almofadinha da Europa. A verdade é que todas as profecias bíblicas, sem exceção, todas elas, analisadas com calma, com cuidado, com carinho, à luz das novas informações mundiais, apontam para um indivíduo de uma religião radical e o indivíduo que é capaz de matar em nome da sua religião. E ele destruirá toda e qualquer pessoa que cruze o seu caminho, que se interponha à sua fé. Dito isto, a única religião no planeta que se encaixa com essa descrição, hoje, se Jesus levar mais 200 anos para voltar, pode ser que isso mude, mas muito difícil, baseado na análise do relógio de Deus, que é Israel. Jesus não pode demorar tanto tempo para voltar. E tomando esse cenário mundial que nós temos hoje nas mãos, a única religião que se encaixa nesse perfil é o islamismo. É a única religião que mata por aquilo que crê, é a única religião que degola as pessoas,
é a única religião aberta e declaradamente contra Israel e que trabalha insistentemente para varrer Israel do mapa. E nós sabemos que todas essas profecias bíblicas, elas não têm a ver com a América, elas não têm a ver com o Brasil, elas não têm a ver com a Inglaterra, elas têm a ver com Israel. Toda a conjunção bíblica tem a ver com o povo da promessa. Então, a coisa aponta nesta direção. Então, este indivíduo, o homem anticristo, quando ele surgir, ele virá declaradamente para aniquilar com o povo judeu. A missão dele se resume em duas coisas: destruir o povo judeu e assumir o controle do planeta Terra. Governar o planeta Terra. E nós vamos então a alguns textos da palavra de Deus para nós estudarmos a respeito disso, onde o termo se origina, com quem se originou e o que isto significa. Nós vamos ler 3 textos, então você fica com a sua Bíblia aí, os 3 estão inicialmente no mesmo livro, então será 1 João 2,18, 1 João 2,22 e 1 João 4, 2 e 3. Nós vamos a esses 3 textos e a partir daí então vamos avançar neste ensino desta noite. 1 João, capítulo 2, vamos começar pelo versículo 18. Quem achou, diga amém, Jesus. 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 4, 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Se você for para a segunda carta de João, nós não vamos ler agora, depois você lê em casa, é uma epístola de um capítulo apenas. Se você for para a carta de 2 João, João novamente na sua segunda epístola lida com esse assunto. Embora ele não necessariamente aponte para o anticristo, mas ele continua lidando com este assunto, que é um espírito ou uma tendência de negar a Cristo, ou negar a doutrina de Cristo, ou negar o Espírito de Cristo, negar a pessoa de Jesus, negar a encarnação de Jesus, negar o ministério de Jesus, negar a divindade de Jesus. Ele está sempre lidando com esse aspecto da vida espiritual, no qual se centraliza Cristo. Paulo, por exemplo, falou também claramente a respeito do anticristo, quem ele será, ou da maneira como ele se manifestará. Daniel, já desde os primórdios, Daniel trouxe também palavras a respeito deste homem e falou até a respeito desse espírito. E no Apocalipse, João também, de forma muito clara, tratou deste assunto. Agora, o termo se origina no próprio João. João é o escritor da palavra de Deus que concebeu esse termo, que traz a revelação de que este tipo de situação, esse tipo de espírito, ou esse tipo de pessoa, que trabalha tentando anular o ministério de Jesus, a obra de Jesus, quem Jesus é e o que ele fez, esse espírito e esta pessoa é chamada de anticristo. Se você prestar atenção durante toda a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, você vai perceber que o esforço do diabo sempre se concentrou
no intuito de impedir que a Trindade fosse conhecida do homem. O diabo sabia que não tinha como impedir a revelação de Deus ao homem, porque até mesmo pelo fato de que Deus, ao criar Adão em santidade, Adão tinha conhecimento pleno de Deus, pleno para a sua realidade, pleno no relativo. E que mesmo depois da sua queda, Adão mantinha vivo aquelas informações, tanto que nós encontramos no livro de Gênesis, por exemplo, um dos seus filhos oferecendo a Deus uma oferta que agradava a Deus. Então ele recebeu algum tipo de ensino. Dali para frente nós vemos também Sete, também de alguma forma influenciado, certamente por Adão e por Eva, também servindo a Deus e mantendo viva essa chama do conhecimento de Deus. Então Satanás sabia que não tinha como impedir que o homem conhecesse a Deus, ou digamos assim, ao Pai. Mas Satanás também sabia que para que a plenitude de Deus chegasse ao homem, a plenitude possível de Deus chegasse ao homem, da revelação de Deus chegasse ao homem, era necessário que o homem tivesse conhecimento de que Deus é trino, de que Deus existe numa trindade, e que, portanto, esta revelação de que há um Pai, de que há um Filho, de que há um Espírito Santo, traria ao homem, então, a plenitude da revelação de quem Deus é, de como Ele trabalha, como Ele cria, como Ele resgata. Quem está entendendo? E se você prestar atenção hoje, vamos pegar o mapa mundial, subjetivamente falando, e vamos analisar qual é a religião hoje no mundo mais interessada em provar que Deus não tem filho, que Deus não tem espírito, que Deus é um só e etc. Só tem duas religiões no mundo. Duas religiões no mundo que trabalham para provar que a Trindade não existe. E essas duas religiões são Testemunhas de Jeová e o islamismo. Sendo que os Testemunhas de Jeová, nós podemos imediatamente riscar do mapa da possibilidade de exercer algum papel em toda esta configuração que nós estamos falando, por questões lógicas e óbvias. Eles são inexpressivos, eles não têm o perfil, o traço que se encaixa em toda esta configuração de guerra, de matar, de radicalismo e etc., embora sejam também uma seita, e aqueles que se envolverem com esta teoria também perderão a sua salvação. Então só nos resta uma, e é o islamismo. Estava ouvindo um pregador há uns dias atrás, e ele falando algumas coisas sobre o Islã que me chamou a atenção. E ele dizendo o seguinte, que ele estava conversando com um muçulmano, não radical, mas muçulmano, que acredita no Alcorão, que segue o islamismo. E aí, conversando, o muçulmano disse para ele: olha, mas não tem razão para nós, não há razão para nós discutirmos ou dividirmos, porque eu já li a Bíblia de vocês, e conheço muito bem o Alcorão, e olha, praticamente quase tudo que está na Bíblia de vocês está no Alcorão. Nós cremos praticamente nas mesmas coisas. E aí esse pregador começou a falar: mas no que vocês creem? Vocês creem em Moisés? Cremos. Moisés foi um homem de Deus, um grande profeta, e Moisés concebeu a lei de Deus e blá, blá, blá. Ah, vocês creem? Cremos. E vocês creem em Abraão? Não cremos. Abraão foi um grande profeta. Abraão foi o pai de Ismael, o primogênito, e foi também o pai de Isaac e tal. E aquele então muçulmano foi falando: nós também cremos no batismo. Eles têm uma forma de batismo, para quem não sabe, eles têm uma forma de batismo, eles creem no batismo, eles creem em Maria, eles creem que Deus existe, eles creem que Deus é o criador do universo, do jeito dele, mas eles acreditam. E aí esse pregador, num determinado momento, ele falou assim: ok, e o que vocês me dizem de Jesus? Aí quando chegou nesse ponto da conversa, então tudo se divergiu. Absolutamente tudo se divergiu. E ele então fez a seguinte conclusão na prédica que ele estava fazendo: de que o problema do islamismo em relação ao cristianismo
é a pessoa de Jesus. Eles não aceitam que Jesus seja filho de Deus, eles não aceitam que Jesus tenha morrido numa cruz, eles dizem inclusive que essa história da cruz foi montada, é uma história inventada. Os cristãos da época, na época os judeus, cristãos da época, forjaram essa história e que Jesus não morreu numa cruz coisa nenhuma. Jesus foi um grande profeta, mas o Império Romano matou Jesus, e eles então forjaram a história da crucificação, forjaram a história da ressurreição e etc, para poder então formar a religião que hoje é conhecida como a religião cristã, que na mentalidade deles e de todo o restante do mundo engloba todo o catolicismo e todas as outras igrejas que professam Jesus como Filho de Deus. Então o ponto chega, o ponto de divergência começa quando o nome de Jesus é citado. Então quando a expressão anticristo vem à tona, toda essa ideia de anticristo se casa ou se encaixa perfeitamente em toda essa estrutura islâmica. Agora, quando você pergunta para um muçulmano, escuta, como é que você faz, como é que você tem certeza que você vai para o céu? Como que você tem certeza de que você vai para o céu, que você vai ser salvo? Eles vão dizer para você, não, nós não temos certeza. O que vai acontecer depois é que haverá uma somatória das obras, de tudo que você fez, de como você viveu, se você viveu muito bem, se você foi uma boa pessoa, se você serviu a Alá corretamente, se você pregou a palavra, se você defendeu o Alcorão, se você amou Maomé, e tem um conjunto de coisas que serão pesadas na balança. E então, na somatória daquelas coisas, então Alá decidirá se você é digno de entrar no céu, de ser salvo. Agora, você pode imaginar como que deve ser difícil, complicado, você fazer parte de um sistema religioso a vida inteira e nunca ter certeza se você está salvo. Você fazer parte de um sistema religioso toda a sua vida e ter que esperar a morte para morrer, para ver se o seu Deus te concederá a salvação baseado nas suas boas obras. Agora, a trama do diabo em relação ao islamismo é tão bem feita essa trama, que só existe uma forma, diga comigo uma, do muçulmano garantir a sua salvação com antecedência. Chama jihad, a guerra santa. Eles têm que matar a si mesmo em nome do islamismo, em nome de Alá, para garantir, para não depender do julgamento das obras, para garantir que eles serão salvos. Então o jihad, aquele que entra no jihad, na guerra santa, e que se torna um shahid, um mártir, ele então garante a sua salvação ao morrer. Um indivíduo explodiu um ônibus, explodiu uma universidade, explodiu um prédio, morreu matando muita gente em nome de Alá, na guerra santa, matando os infiéis, aqueles que não aceitam Alá, ou que não aceitam o islamismo. Ele garante a sua salvação, ele vai imediatamente para o paraíso, onde ele viverá com 70 virgens, por toda a eternidade. 70 virgens, e ele vai ter relações sexuais com essas virgens, quantas ele quiser por dia, uma por dia, todo dia, do jeito que ele quiser, e logo após ele ter relação sexual com essa virgem, ela volta a ser virgem de novo, e eternamente ele terá 70 virgens à sua disposição para com ela coabitar. Agora imagine, você pega um rapaz pobre daquele meio ali palestino, daquele meio árabe, porque não se iluda, as nações são ricas por causa do petróleo, mas o povo não é rico. Os governos são ricos, mas o povo não é rico. Então você pega um miserável daquele, um palestino daquele, vivendo naqueles acampamentos a vida inteira, crescendo em tendas e ensinado a vida inteira de que Israel massacra o povo palestino, de que Israel foi cruel com o povo árabe, de que Israel é mau, de que Israel roubou a terra, de que Israel fez isso, Israel fez aquilo.
e que o único Deus verdadeiro é o Deus deles, é Alá, e que todos os demais, o povo do oeste é todo infiel, porque eles não creem em Alá, não creem no islamismo, e etc. Você pega um indivíduo daquele que não tem nada, não tem nenhuma expectativa de vida, não tem nenhuma esperança, e você diz para ele que se ele botar uma bomba no corpo, entrar numa loja ou num carro, explodir tudo, todo mundo, imediatamente ele vai para o paraíso e vai encontrar 70 virgens esperando por ele. O que você acha que um jovem desse vai fazer? Você está entendendo? Imediatamente. E quer saber, há pouco tempo atrás, mostraram na televisão uma fila. Houve uma convocação do Hamas para homens-bomba. Eles estavam começando a ficar sem homens-bomba. Fizeram uma convocação, quem queria se inscrever para ser homem-bomba, para ser treinado, porque tem um treinamento para aquilo. A fila dobrava o quarteirão. Mostraram na televisão, na CNN, a fila dando volta no quarteirão. E aí, porque eles acreditam que ao se tornar um shahid, um mártir, ele vai garantir a sua salvação. E que é pior, o último nozinho do diabo, é que se o indivíduo for um shahid, um mártir, ele não só garante a salvação dele instantaneamente, como ele garante a salvação de 25 membros da sua família. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, como que uma mãe vê o filho, explodir o filho, e aí a mãe chega na televisão, ele é um shahid, olha que coisa, ele fez um sacrifício por Alá. A mãe fica feliz, os pais celebram. Eles só não celebram quando os filhos são vítima dos homens-bomba. Mas quando o filho é o homem-bomba, eles celebram. Porque 25 membros daquela família estão com a entrada garantida no paraíso. Agora você vê que coisa triste, né? No cristianismo, a Bíblia ensina que para você herdar ao céu, Deus sacrificou o seu próprio filho. O islamismo ensina para o seu povo que para eles irem para o céu, eles têm que sacrificar os seus filhos. Então você vê que é uma inversão de valores. O diabo trabalha com inversão de valores. E a igreja tem que estar atenta a isso. A razão do porquê eu voltei a este assunto, o Espírito de Deus falou comigo com clareza, que nós vamos caminhar numa direção agora, e que você vai entender algo importante, é porque a igreja precisa aprender a identificar a inversão de valores. O diabo trabalha com inversão de valores, o que significa que o maior perigo para nós, para a igreja, não são as diferenças abruptas. Você não vai ser tentado a trair a Deus, ou a pecar contra Deus, ajoelhando diante de um ídolo hindu. Você não vai ser tentado a trair a Deus, pecar contra Deus, convertendo-se ao budismo. Você não vai ser tentado a pecar contra Deus numa situação abrupta, extrema, contrária à sua realidade. O que o diabo faz, a maneira como o diabo trabalha, é usando as verdades da palavra, torcendo-as, e com isso fazendo heresias, desvios bíblicos, para enveredar o povo de Deus. Para que, às vezes, até sem perceber, você, um belo dia, descubra que você, no fundo, não está servindo a Deus, é coisíssima nenhuma, como já aconteceu tanto na história, com determinados líderes que corromperam seu povo, traindo o povo, pastores que começaram pregando, como um pastor batista, Jim Jones, que começou pregando a palavra de Deus, sendo um pastor comum, e que terminou matando, levando ao suicídio quase 1000 pessoas, com desvios sutis da palavra de Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer, antes de prosseguir, é: por que é tão fácil enganar o povo de Deus? Quem é que sabe esta resposta de $1 milhão? Porque o povo de Deus não conhece a palavra de Deus. O povo de Deus não tem tempo para a palavra de Deus.
E como o povo de Deus não tem tempo para a palavra de Deus, é fácil demais enganar quem não conhece o seu próprio manual. Compramos aquela câmera ali, nova, há um tempo atrás. E nós apanhamos com aquela câmera e tal. Eu não sou muito de ler manual. Não tenho muita paciência. E pelejamos e tal, eu e o Márcio lá em cima, a câmera cara e tudo, e fazia uma filmagem lá em cima, ficava tudo amarelo, ficava tudo, mas o que está errado? E eu mexia nos botões, pelejava para lá. Aí um belo dia eu parei e falei, você quer saber uma coisa? Eu vou dar uma olhada no manual. Vou dar uma olhadinha no manual, quem sabe, né? Fui lá e mexi em 2 páginas, descobri o negócio. Tem que apertar esse botão, entrar aqui e tal, fazer essa programação, salvar e tal. 3 páginas que eu li. Consegui programar ela aqui para baixo, porque é um tipo de luz fluorescente. Conseguimos programar ela lá para cima, que é um outro tipo de luz e é um outro tipo de ambiente. Conseguimos programar. Agora a imagem está maravilha, está ótimo. Porque eu li o manual. O problema é que nós queremos ser grandes crentes sem conhecer o manual. Aí a gente passa a vida inteira guessing, supondo. Alô? A palavra, o termo anticristo, vem do grego, porque está no Novo Testamento, vem do grego. E significa literalmente anti, contrário ou no lugar de. E Christus, Cristo, que no grego significa literalmente ungido. Então a palavra ao pé da letra anticristo, anticristos, significa contrário a ungido, ou no lugar de, como se fosse uma substituição. É o tipo do espírito que ele não é apenas contra Cristo, mas ele trabalha com a sutileza de tentar substituir a Cristo em algumas de suas características para te enganar. Então, se o indivíduo quer me roubar esse computador, e eu dou as costas aqui, e ele pega aquele computador, põe debaixo do braço e sai correndo, quando eu voltar e eu não vejo o computador ali, imediatamente eu sei que alguém roubou, vou sair correndo atrás dele. Agora, se ele pega uma imitação, parecido, só que sem nada por dentro, sem processador, sem HD, sem nada, ele achou no lixo uma carcaça igualzinha, e ele vem disfarçadamente, enquanto eu dou as costas, ele coloca ali no lugar, pega aquele e leva. Talvez eu só vou descobrir que eu estou sem computador amanhã, porque eu vou levar algo parecido com o que eu tenho, mas que no fundo, não é o verdadeiro. Quem está acompanhando? Amém. Como que a Bíblia revela esse espírito? O primeiro a nomeá-lo foi João. O primeiro simbolismo a respeito do anticristo, desse espírito e desse homem, está em Daniel capítulo 7, versículo 8, e Daniel capítulo 8, versículo 9. A primeira profecia, tem muita coisa na Bíblia sobre ele, mas a primeira profecia explícita a respeito dele está em Isaías capítulo 14, quando fala sobre o rei de Sidom. A primeira revelação plena sobre ele está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que é quando o caráter dele é revelado. A sua figura, o seu caráter e os seus intentos. Deus deu isso para Paulo. Tessalonicenses foi escrito por Paulo. Então, se você for para a Bíblia, você vai encontrar profecias diversas a respeito de vários personagens. Por exemplo, como que eu sei que Jesus, aquele homem de Nazaré, filho de Maria, filho postiço de José, como que eu sei que aquele homem é o Messias esperado por Israel e, portanto, o meu Salvador, o Filho de Deus? Como que eu sei? Quando eu comparo as profecias. Comparar as profecias. Mesmo que eu não leia os evangelhos, mesmo que eu não tome nada do que ele próprio tenha dito nos evangelhos, mas eu vou para as profecias. E o Dr. Sheldon, ele diz que Jesus, existem muitas profecias sobre Jesus, mas existem pelo menos em torno de 38, 39 profecias, ou grandes profecias, que Jesus cumpriu na sua íntegra. Então, há profecias bíblicas profundas a respeito de Jesus, que revela quem Jesus é, o caráter de Jesus e etc. Em outras palavras, Jesus
é a pessoa na Bíblia Sagrada mais profetizada. O personagem na Bíblia a respeito de quem você mais encontrará profecia se chama Jesus Cristo. A segunda é Abraão. A terceira, Moisés. Sabe quem é a quarta? O anticristo. O anticristo tem mais profecia na Bíblia do que Davi, do que Elias, do que Isaac, do que Jacó. O que eu estou tentando dizer aqui é que a Bíblia está tentando dizer alguma coisa para a igreja. Na pior das hipóteses, a Bíblia está tentando nos dizer o seguinte: a igreja precisa estudar mais este mistério. A igreja precisa entender melhor esse troço. A igreja precisa conhecer melhor sobre isso, se prevenir melhor contra isso, para não ser facilmente enganada. Quem está me acompanhando, Jesus? O simbolismo. Daniel 7 fala do simbolismo. E eu preciso correr aqui agora, porque eu quero chegar lá na frente para falar sobre a linhagem. O simbolismo. Daniel capítulo 7, versículos 19 e 20. Te aconselho a abrir aí, você vai precisar. Daniel 7, 19 e 20. Porque eu quero te mostrar algo. Em parte você já viu, mas dentro do raciocínio de hoje vai te ajudar ainda mais a compreender todo esse ensino. Daniel 7, 19 e 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível. Porque ele viu 4 animais. Os 3 animais primeiros diziam respeito a 3 reinos já em vigência, e que de forma paulatina um sobrepujaria o outro. Então, a forma que Deus encontrou de identificar aqueles reinos já existentes foi mostrando para ele aqueles reinos em forma de animais que Daniel podia identificar. E quando chega no quarto reino, que nós sabemos que fala do reino romano, do Império Romano, que era um império que não existia, que só surgiria no ano 166 antes de Cristo, que no tempo de Daniel não tinha sombra sequer. Então, ele viu isso em forma de um animal que ele não conseguiu identificar. Era um animal estranho, diferente, mas que ele diz, sobremodo terrível. Aí ele diz, com dentes de ferro, diga comigo, ferro. Unhas de bronze, diga bronze. O qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. De novo nós temos aqui a montagem da estrutura que servirá de base para que este homem que vai conceber esse espírito reine sobre a terra pelo tempo que está determinado. Então o texto diz, dentes de ferro, unhas de bronze, o qual devorava. Tem uma versão, não lembro agora se é a NIV ou a corrigida, eu acho que é a corrigida, que diz que devorava muita carne. Se alguém tiver aí pode dizer, e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Dentes de ferro significa que ele vai fazer muito estrago com o que diz. Terá o poder de causar guerra com as suas palavras. E faz uma conexão com o Império Romano. Unhas de bronze fala do território de sustentação do anticristo, antigo território da Grécia. E que você lembra, é toda uma região do Oriente Médio, que basicamente, embora fossem muitas províncias, mas que basicamente compreende Iraque, Síria, Líbano e Irã. É a base do império, desses impérios, do babilônico, do persa e do império grego. Não foi a base do Império Romano, mas foi a base
do babilônico, do persa e do grego. E diz claramente que ele tinha unhas de bronze. Unhas de bronze, fala de sustentação. Quando se alguém está tentando, eu achei isso interessante, se alguém está tentando se agarrar em alguma coisa, inclusive a gente vê isso em filme, a pessoa vai escorregar, eles fazem até aqueles barulhinhos de suspense de unha, já percebeu? Porque as unhas fala por causa dos dedos, por causa das mãos, fala da capacidade de sustentação, de se agarrar, de se prender às coisas. Então, unha de bronze, o bronze fala da Grécia e, portanto, anuncia esse território. Terceiro lugar, devorava e fazia em pedaços, mostra que ele será impiedoso e terá uma profunda habilidade de matar com facilidade. Agora, isso nós estamos falando de Daniel capítulo 7. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 3, capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, diz, verso 2, diz, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande autoridade. Eu não consigo nem imaginar um bicho assim, parecendo um leopardo, com pés de urso e com boca de leão. Ou seja, é um animal, escute isto, é um animal que consegue reunir só as partes fortes dos animais. O leopardo é um dos animais mais velozes que tem, um dos felinos mais velozes que tem, só perde para a chita, que atinge a velocidade impressionante de 65 milhas por hora, a chita. O leopardo é o segundo animal, o felino mais veloz que existe. Atinge também quase isso aí, 50 e poucos a 60 milhas por hora. Então, esse espírito, esse indivíduo, esse homem, ele surgirá reunindo o que há de forte do império grego, que é o leopardo, do império persa, que é o urso, e do império babilônico, que é o leão. Ele é semelhante ao leopardo, portanto, ele tem a aparência desse antigo território, que é o grego, tem também a habilidade do leopardo, que é veloz e devora sua presa, tem pés de urso. Os pés de um urso têm o poder de esmagar o que pisa. Por causa do peso, por causa da largura, do tamanho, também fala da capacidade de conquista do império persa. E boca de leão, ele tentará substituir a Cristo pelo que diz, boca de leão, porque são camadas a Bíblia de revelação. Leão é símbolo da Babilônia, mas leão também é símbolo de Cristo. E Cristo é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia sempre disse que o diabo tenta imitar a Cristo nesse aspecto, porque ele ruge como se fosse leão. Então ele tem boca de leão, ou seja, ele vai tentar enganar as pessoas, falando aparentemente semelhante a Cristo. E falará com a autoridade do espírito da Babilônia, porque é o símbolo do leão. Agora eu quero te levar para um raciocínio que é a questão da reforma do islamismo para a restauração do território babilônio, greco, persa, romano. Coloquei tudo junto, babilônico, greco, persa, romano, que é aquele território que, querendo ou não, saiu a Babilônia, veio a Pérsia, tomou o mesmo território, ampliou um pouco mais. Saiu a Pérsia, veio a Grécia, tomou aquele mesmo território. By the way, Alexandre o Grande morreu no palácio de Nabucodonosor. Saiu a Grécia, veio o Império Babilônico, que não governou a partir dali, mas que tomou todo aquele território também. Agora escute isto. Porque da vez passada, por isso que eu estou entrando nisso aqui, da vez passada, eu fiz uma afirmação aqui dizendo o seguinte, porque todo mistério está ligado ao ressurgimento da Babilônia. Lembram disso? Todo mistério está baseado nisso. É um toco de árvore que ressurgirá. Todo o mistério está baseado nisso. Agora, de que forma, que é uma explicação difícil, nem todo mundo dá essa explicação. De que forma que o Império Romano vai ressurgir?
algumas pessoas pensaram, e eu também cheguei a pensar na época, pela ousadia do cabra, que o Império Romano seria restaurado por Saddam Hussein. Que, diga-se de passagem, ele tinha esse propósito de restaurar o Império Romano. Mas eu volto nesse assunto depois. Mas quando você olha para o cenário do Oriente Médio, e você vê as nações todas bem definidas, Irã é Irã, Iraque é Iraque, by the way, tiveram guerra por muitos anos. Síria é Síria, Líbano é Líbano, acabou-se. Arábia Saudita, Afeganistão, o Turmequistão, Paquistão, cada um é independente. De que forma que esse espírito ressurgirá com esse império? Através do islamismo. O islamismo é a liga, é o elo de ligação que reunirá esse território de volta novamente. Escute isso, a Turquia foi governada pelos califes durante centenas de anos. Eles chegaram a governar o Oriente Médio como o Império Assírio-Turco e eles dominaram aquela área e tiveram inclusive posse de Israel por mais de 500 anos. O Império Assírio-Turco. Hoje os muçulmanos radicais acham que chegou o tempo de restaurar o governo dos califes, porque passou, os califes caíram na região, na Turquia, e hoje a Turquia ainda é imperial, mas não tem mais a ligação com esse tipo de governo que eram os califes. Mas hoje os muçulmanos radicais acreditam que chegou o tempo de restaurar o governo dos califes, porque faz parte de uma das profecias para o surgimento de Al-Mahdi. A Turquia se aliou aos Estados Unidos. Escute esta. Você nunca parou para se perguntar por que a Turquia é aliada dos Estados Unidos da América? Um país muçulmano, a maioria moderada, mas com muitos radicais, porque a Turquia inclusive é alvo de ataques constantes. Por que um país muçulmano, 100% muçulmano, independente, com uma grande riqueza por causa do petróleo, por que um país desse se aliou aos Estados Unidos da América? Vou te dar a resposta hoje. Por uma razão. Porque sem a cobertura dos Estados Unidos da América, os radicais muçulmanos matam a família real em menos de um ano. A Turquia precisa da inteligência americana para manter a família real protegida e segura. Porque numa das profecias muçulmanas, aquele território da Turquia precisa cair nas mãos dos xiitas. Porque, by the way, a Arábia Saudita e Turquia têm uma profunda ligação com a família de Osama Bin Laden. O pai dele é um extrabilionário que constrói coisas, lida com petróleo naquela região, que tem contatos tanto na Arábia Saudita como na Turquia. E o pai de Osama Bin Laden, escute isso, o pai de Osama Bin Laden fez uma declaração há muito tempo atrás, que tornou-se pública há pouco tempo, de que, de alguma forma, ele contribuiria para o estabelecimento do reino de Al-Mahdi. O que ele não sabia é que anos depois, na época que ele fez essa declaração, Osama Bin Laden era adolescente. O que ele não sabia era que anos e anos depois, o seu próprio filho começaria a se comportar de tal forma, a se encaixar nas profecias, para que o mundo islâmico o aceitasse ou o recebesse como Al-Mahdi. Eu não estou dizendo que ele é o Al-Mahdi, mas ele está trabalhando, se encaixando nas profecias e fazendo as coisas premeditadamente de acordo com o que as profecias muçulmanas falam, para que o mundo islâmico vejam ele como Al-Mahdi. Quem está entendendo? Quem está acordado, diga glória a Deus. Então, essa reforma islâmica em relação ao ressurgimento babilônico tem uma conexão profunda. Então, eu falei sobre Saddam Hussein há pouco momento. Por que Saddam Hussein invadiu o Kuwait, por exemplo? Porque ele queria o petróleo do Kuwait. O Iraque tem o dobro do petróleo do Kuwait. Saddam Hussein não invadiu o Kuwait porque ele queria o petróleo do Kuwait.
Ele invadiu o Kuwait porque o Kuwait faz parte do território babilônico. Então ele fez guerra contra o Irã por anos a fio. A intenção dele era tomar ali o Kuwait, tomar aquela região ali da Síria, Jordânia e o Irã. Nas suas ideias megalomaníacas, ele achava que ele era o indivíduo usado para restaurar o território babilônico. Quem está aqui ainda diz glória a Deus. A linhagem do anticristo. A Bíblia, de uma forma espetacular, deixou rastros ao longo da história. Algumas informações explícitas, outras informações implícitas, mas colocada de uma forma muito sutil, porém da forma correta, porque Deus sabe sempre o que faz, para que a igreja pudesse ter as informações que eu estou passando para você nesta noite e com certeza ainda muitas outras que eu ainda nem alcancei, porque esse assunto é muito vasto. Mas a coisa começa de uma forma interessante. Por exemplo, dentro do jardim do Éden, você encontra duas árvores. Diga comigo, duas árvores. É uma coisa interessante, que nunca nem foi muito bem explicado. Na verdade, os teólogos têm até medo de tocar muito nisso, porque diz respeito a uma soberania divina, a maneira soberana como Deus trabalha e estabelece as coisas, que nem sempre pode ser plenamente entendida pelo homem, que será entendida na eternidade. Mas a verdade é, escute isto, num resumo assim muito simples: dentro do jardim do Éden, que era um ambiente preparado, santo, puro, preparado por Deus, havia duas árvores, basicamente uma árvore boa e uma árvore má. A árvore da vida, de onde Adão comia, se mantinha vivo e se manteria vivo para sempre, se ele se mantivesse obediente a Deus. E uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma árvore má, porque o fruto dessa árvore matava. O fruto da árvore da vida fazia viver. E o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal matava. Então, por alguma razão, eu vou colocar isso dessa forma, que é para você entender, e aí eu não tenho que entrar muito em discussões aqui teológicas a esse respeito. Mas de alguma forma, ou por alguma razão, Deus não podia destruir o mal logo após a queda de Satanás. A Bíblia não explica por quê. Deus não dá grandes satisfações. Mas a verdade é, porque quem nunca fez essa pergunta? Por que quando Satanás traiu a Deus e pecou, por que Deus não destruiu logo esse cabra? Por que Deus não acabou com ele logo? Não, vou criar um novo ser, que é o homem, então eu vou destruir esse sem vergonha, esse rebelde. A Bíblia nunca disse, Deus também nunca falou. Mas Deus tem uma razão clara, uma razão específica, que provavelmente nós vamos saber na eternidade, do porquê que ele precisou manter esse espírito vivo e ativo. E você já identifica o primeiro rastro dele dentro do próprio jardim, representado naquela árvore. Embora ele não estivesse dentro do jardim no que diz respeito à terceira dimensão, era a dimensão onde Adão habitava. Embora ele tivesse acesso à quarta, ele habitava na terceira. Então, Satanás, Deus não foi injusto com Adão, cruel com Adão. Não, Satanás estava preso a uma dimensão, mas tinha um ponto de conexão no jardim, que era a árvore. Quem está entendendo? Essa palavra, você vai precisar desse entendimento mais na frente. Aí Adão peca, sai do jardim, você conhece a história, e ele então gera 2 filhos. Quantas árvores tinha no jardim? 2. E ele gera 2 filhos, Abel, ou Caim e Abel. Caim era o mais velho, e Abel era o mais novo. 2 filhos. Agora escute isto. Escute isto. O que aconteceu no jardim, eu vou tentar mostrar para você a coisa por um ângulo hoje um pouco diferente.
O texto de Gênesis, quando fala sobre o jardim do Éden, põe o foco nas árvores. O texto diz claramente, árvore da vida, você pode comer de todas as árvores do jardim. O texto fala da árvore da vida que estava no meio do jardim, o texto fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus é categórico quando diz, não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. Então o foco está nas árvores. E hoje eu estava preparando esse estudo e me veio claramente no coração até uma mensagem, né? Porque mensagem é diferente de estudo. Eu vou pregar essa mensagem qualquer dia desse aqui, que é o conflito das árvores, ou o confronto das árvores. O que acontece é o seguinte, é que dentro do jardim houve um confronto de árvores. A árvore da vida foi desafiada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal venceu. Não venceu para sempre. Não venceu a batalha, mas venceu aquele round. Agora, veja se isso é coincidência. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore má, venceu a árvore boa. Quando Adão gera 2 filhos, o filho mau mata o bom. O que nós temos aí é o início das pegadas desse espírito. O início das pegadas desse espírito. Porque tem algumas coisas sendo profeticamente, começando a serem armadas profeticamente. Porque a árvore do conhecimento, a árvore da vida é Cristo. Abel também é uma figura de Cristo. Estão entendendo? E Cristo tem o caráter sofredor, tem o caráter sacrificial. Então, o que está em questão ali é que começa a se desvendar uma noção profética de que esse espírito, ele tem a tendência de vencer em alguns momentos, em algumas circunstâncias ou configurações, ou aparentemente vencer, porque Cristo tem o caráter sacrificial. Ou seja, a vitória de Cristo está até mesmo numa aparente derrota. Estão entendendo? Eu não posso viajar aqui e você pastor falou sobre o que mesmo hoje, hein? Caim mata Abel. E aí começa dali para frente, aí nasce Sete, não é? Nasce Sete, que é a semente boa de Adão. E a partir dali, começa então a se desenvolver as 2 linhagens, que é o que nós vamos seguir agora, daqui para frente. Agora veja isso, se você quiser abrir o texto, né, bom que se você quiser ir lendo no texto, você pode, mas eu tenho que ir citando aqui de forma rápida, senão a gente não chega ao final. A partir do capítulo 4 de Gênesis, começa a se desenrolar as linhagens. E lembra que nós estamos lidando aqui com 2 espíritos. O espírito de Cristo e o espírito anticristo. Dentro do próprio jardim, a gente já encontra o espírito de Cristo, dentro do jardim, representado na árvore da vida e representado naquele animal que foi sacrificado por Deus para fazer as roupas de Adão e Eva. Então o espírito de Cristo está presente desde o começo, mas o espírito anticristo também está. Ou seja, a coisa começa desde lá. Agora olha só, escuta isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 14 e 17, o texto dá ou revela o início da linhagem que começa em Caim. Primeiro, Enoque. Segundo, Irade. Terceiro, Meujalel, ou Meujael. Quarto, Metusael. Quinto, Lameque.
Sexto, Jabal e Jubal, ao que tudo indica eram gêmeos. E sétimo, Tubal-Caim. Agora, o interessante é o seguinte, é que no que tange a Caim, a Bíblia fala da linhagem de Caim, e a Bíblia não faz muita questão de conectar Caim com Adão. A Bíblia mostra a linhagem de Caim como sendo Caim o cabeça da linhagem. A linhagem começa a partir de Caim. E a Bíblia dá os 7 primeiros de Caim, e depois a Bíblia perde um pouco essa trilha. Parece que a Bíblia não está muito interessada em seguir a trilha da semente ruim, a trilha do espírito anticristo. Eu falei isso há poucos dias atrás, e hoje eu vou mostrar para você por quê. Mas quando chega na linhagem de 7, escuta, quando chega na linhagem de 7, primeiro, a Bíblia conecta essa linhagem a Adão. A de Caim, a Bíblia não faz questão de conectar, a de 7 conecta. E aí a linhagem começa dessa forma, Gênesis capítulo 5, quando mostra, primeiro Adão, depois 7, depois vem Enos, depois Cainã, o quarto Cainã, quinto Maalalel, sexto Jared e sétimo Enoque. Agora, o interessante, que eu também falei uns dias atrás, é que quando chega no sétimo da linhagem do espírito anticristo, a linhagem meio que desaparece, a Bíblia larga de mão, a Bíblia vai pegar depois esse espírito de novo lá na frente. Mas quando chega na linhagem dos santos, na linhagem dos bons, quando chega no sétimo, o cara é arrebatado da terra. É como se a Bíblia tivesse me informando, porque a coisa tem a ver com todo esse contexto. Lembra, não perca em mente os textos que nós lemos no começo. A coisa tem a ver com este discernimento do espírito anticristo até culminar no anticristo. E a Bíblia já deixa logo uma pista de cara. O número 7 tem a ver com arrebatamento. Não sei se você lembra, no primeira aula que eu dei aqui, sobre Apocalipse, eu falei uma coisa interessante, por exemplo, a respeito dos juízos. 7 selos, 7 trombetas, lembram? 7 ais e etc. 7 selos. Até o sexto tem juízo. Quando chega no sétimo não tem juízo. 7 ais. Até o sexto tem juízo. Quando chega no sétimo não tem mais juízo. 7 trombetas. Até a sexta tem juízo. Quando chega na sétima não tem mais juízo. Por quê? Porque o sétimo selo, o sétimo ai, ou a sétima trombeta tem a ver com o sétimo milênio. Tem a ver com o fato de que a igreja não está mais na terra, de que a história já está caminhando para um desdobramento e etc. O número 7 tem a ver com arrebatamento. Enoque foi arrebatado, sendo ele o sétimo, e a igreja será arrebatada no final do 6º milênio. 1 João 3,12, abre aí, é importante esse texto. Olha o que João disse, porque você lembra que esse texto tem a ver com o anticristo. Olha o que ele diz: não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E aí ele desenvolve todo um raciocínio do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, que ele está falando sobre o anticristo. E ele faz essa conexão, como que dando uma pista de que o rastro desse espírito pode ser rastreado desde Caim, ou a partir de Caim. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Bom, a Bíblia deixa a trilha da linhagem do espírito anticristo a partir do sétimo de Caim, porém a linhagem de Caim prossegue, não é verdade? Prossegue, de alguma forma. Quando chega ali em Lameque, que a Bíblia para de contar a história da linhagem,
essa linhagem continuou de alguma forma, só que a Bíblia não segue, porque a Bíblia está dando prioridade à linhagem dos bons, dos santos. Aí vem o dilúvio. Depois do dilúvio, vemos o Espírito de Deus formando a sua linhagem para a vinda do Messias. E o Espírito Anticristo retomando sua linhagem para executar seus intentos. Agora escute isto. Escute isso. A linhagem de Caim se perde, lá na frente vem o dilúvio, Noé e a sua família vai para dentro da arca, certo? E depois que sai do dilúvio, só tem Noé e os seus filhos e a sua família. Só que estranhamente, quando Noé sai da arca, sendo ele um homem abençoado, a história do jardim do Éden ou pós-Éden parece que se repete. Não tem um assassinato especificamente, mas olha o que acontece. Quando eles saem de dentro da arca, de novo, hein? De dentro da arca saem 2 espíritos. Um espírito repousa sobre Sem, e um outro espírito repousa sobre Cão. Eu olhei e falei, mas que coisa estranha, porque aparentemente, já que a descendência de Caim, diretamente de Caim, digamos assim, se perde pelo menos no dilúvio, porque de Lameque para frente continua, mesmo que a Bíblia não fale, continua aquela descendência. Mas quando chega no dilúvio, só Noé com a sua família entra dentro da arca. Então, aparentemente, a descendência de Caim se perde ali no dilúvio. Só que, estranhamente, quando a família de Noé sai de dentro da arca, acontece algo estranho. Ele sai com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem, o filho mais velho, foi separado para formar a linhagem do bem, através do qual Cristo deveria vir, porque Abraão, depois lá na frente, vem da linhagem de Sem, forma a nação de Israel, e Cristo vem da nação de Israel. Estranhamente, o filho mais novo de Noé passa a ser a semente, linhagem maligna. Dele veio Nimrod, o fundador de Babel, que passou a ser a base da estrutura de Babilônia no futuro, atual Iraque. Agora escute isso, Jafé, que tinha um terceiro, Jafé, que era o do meio, tornou-se o pai das nações mais ricas, maior parte da Europa, grande parte da Ásia e todas as nações das Américas. E principalmente pai dos brancos, dos povos brancos. Então Jafé, ele não entra nessa guerra diretamente, mas nitidamente 2 espíritos diferentes saem de dentro da arca. Como é que você explica isso? Se dentro da arca só entrou Noé com a sua família, e a Bíblia diz que Noé era reto diante de Deus, ele era justo diante de Deus, e por causa da justiça dele, Deus poupou a terra. Mas quando ele sai de dentro da arca, imediatamente 2 ramos aparecem. Sem se torna sacerdote, torna-se o pai dos semitas, e Cão se torna o cabeça do que lá na frente seria Nimrod, o gerador daquele império. A linhagem e o reino de Nimrod, escute isso, vamos seguir essa trilha. Ele fundou várias cidades. Ele fundou Babel, fundou Ereque, fundou Acade, Calné, está no capítulo 10 isso. Todas em Sinear, atual Iraque. Alô? Iraque, meu filho, não é Inglaterra, França, Itália. Iraque. Depois ele se mudou para a Assíria, diz o texto, a Assíria, e fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que é chamada de a grande cidade. Todas numa região que a Bíblia chama de Assíria, que também é Iraque. E todas essas cidades, a região chamada Síria, lá está o mapa, né, do Iraque,
a região chamada Síria, ela vai a Síria, não Síria, a Síria, ela vai um pouco para o norte e para aquela pontinha lá em direção ao Irã. Está vendo aquela palavra Kirkuk? Em direção àquela pontinha que vai para o Irã, mas dentro do próprio Iraque. Ou seja, todo o território do reino de Nimrod, que lá na frente se desvendaria como Babilônia, está dentro do território do Iraque. Segundo, ele desafiou a Deus com seus projetos. Terceiro, ele desejou dominar a terra a despeito dos planos de Deus. E quarto, ele lançou a primeira base para estruturar o sistema anticristo que perdura até hoje. Escuta o que eu li hoje a respeito do pós-dilúvio. A respeito do pós-dilúvio. Se tem uma inundação, se acontece uma inundação e quando essa água baixa, os resíduos vão para onde? Pela lógica, vão para a região mais baixa, não é verdade? Se tem uma inundação e essa água começa a escoar, ela vai começar a carregar esse resíduo para a região mais baixa daquela região, não é verdade? E agora, chuta qual é a região mais baixa daquela região onde aconteceu o dilúvio. A planície de Sinear, que é o Iraque. Então, historiadores antigos, há registro na história de historiadores antigos de um grande vale de ossos, depois do período do dilúvio, na região que hoje é o Iraque. E que há, inclusive, os que chegam a dizer de que esse grande vale de ossos, que forrou a planície de Sinear, que eram os ossos dos que morreram no dilúvio, com o baixar das águas, aqueles corpos foram todos para aquela planície de Sinear. E há os que dizem que esse grande vale de ossos, lá na frente, vai inspirar a visão de Ezequiel do vale de ossos secos. E eu não estou dizendo que estou apenas dizendo que há aqueles que acham, né? Porque tem pessoas que querem inclusive dizer que algumas histórias da Bíblia são montadas, são cópias de histórias antigas dos povos antigos, etc. Nós já sabemos que não são, que na verdade a Bíblia é a palavra de Deus. Cadê o seu amém? Amém. Chega lá na frente, Deus encontra Abraão, né? Vou usar a palavra só Abraão para ficar mais fácil. Abraão, e a Bíblia faz questão de seguir a trilha de Sem e mostrar que Abraão é da descendência de Sem. Então em Abraão continua a semente de Cristo, continua o Espírito de Cristo. Mas por outro lado a Bíblia também vai mostrando que esse Espírito anticristo continua indo também numa direção. E aí olha que coisa estranha. Chega em Abraão, a Bíblia começa a contar a história de Abraão, e a história de Abraão é muito importante. A Bíblia ocupa vários capítulos do livro de Gênesis, contando a respeito de Abraão, e a Bíblia para de novo de seguir a trilha do Espírito Anticristo. Mas, diga comigo, olha que coisa estranha que acontece. Ao mesmo tempo que a Bíblia perde a trilha daquela linhagem que tem a ver com Nimrod, quando Abraão chega em cena, Abraão tem 2 filhos. Diga comigo, 2. Quantas árvores tinha no jardim? 2. Quantos filhos Adão teve no começo? 2. Abraão vem e tem 2 filhos. Ele teima com Deus, insiste com Deus, arranja um filho de uma escrava egípcia. E aí nasce Ismael, que é basicamente pai do povo árabe do Oriente Médio. E isso é, porque existem árabes também espalhados por toda a África, mas eu me refiro às nações árabes do Oriente Médio. Basicamente, Ismael é pai desse povo. Em segundo vem Isaque, o filho da promessa, que é o pai do povo de Israel. Olha que coisa, você não sabe para onde que eu estou indo. Portanto, presta atenção no que eu estou te falando. Olha só que coisa estranha. A linhagem do Espírito Anticristo
segue em alguma direção que nós não sabemos, a Bíblia larga de mão e continua seguindo a trilha do povo de Deus, dos homens santos. Mas de repente, da mesma pessoa que vem a semente do Espírito de Cristo, sai o Espírito Anticristo. Meu Deus do céu. Da mesma pessoa saem as duas sementes. De Adão saiu Caim e Sete. E Sete, Abel morreu, né? Depois Sete, que é as duas linhagens. Aí Caim desaparece. Noé vai para dentro da arca. De Noé sai Sem e Cão. Mantém aquele espírito vivo, Cão. Aí a Bíblia larga Cão de mão. Aí chama Abraão. De Abraão sai Isaque e Ismael. E a história começa de novo, seguir uma trilha de novo estranha. Ismael tornou-se o pai do povo árabe e Isaque o pai do povo judeu, o pai de Israel. Quando chega em Isaque, meu Deus, isso tinha que ser uma escola bíblica, gente. Estou com vontade de pregar isso aqui numa escola bíblica. Quando chega em Isaque, Isaque tem quantos filhos? Quantos? Quando chega Isaque, Isaque tem 2 filhos. Aí escuta isso. A Bíblia não necessariamente abandona a linhagem de Ismael, mas a Bíblia deixa meio que de lado. Aí continua contando a história da boa linhagem. Isaque. Quando chega em Isaque, ele tem 2 filhos. Um chamado Esaú, o outro chamado Isaque. Um chamado Esaú, o outro chamado Jacó. Eu ia falar Isaque de novo, acredita? O outro chamado Jacó. Jacó, você sabe da história, não vou entrar no mérito. Jacó torna-se o pai, dá sequência na formação do povo de Israel. E Esaú torna-se o pai das tribos palestinas. Eteus, Eveus, Ferezeus, Gigarzeus, Moabitas e blá, blá, blá. Porque lá na frente você vai entender o papel que esse povo ocupa. Quando você pega a linhagem de Ismael, você tem em Ismael o povo árabe. Segundo, Ismael é o dono da parte petrolífera mundial, da maior parte petrolífera do mundo, está nas mãos de Ismael. E escuta a profecia que o anjo do Senhor, e para a maioria dos teólogos é a manifestação, a teofania de Cristo no Velho Testamento. Olha o que a Bíblia diz: ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Puxa. Meu Deus. Ismael. Se você estudar um pouquinho sobre a descendência de Ismael, eles estão ali diante dos seus olhos. Você vai ver que é um povo completamente descontrolado. Completamente descontrolado. Se você entregar uma arma na mão de um filho de Ismael, ele vai atirar em você ou em alguém. Quando eles fazem ajuntamentos, em qualquer lugar, seja na Síria, no Líbano, no território do Hezbollah, do Hamas, no Irã, em qualquer lugar, ajuntamentos, o que eles fazem? Eles pegam armas, metralhadoras automáticas e começa a atirar para cima. E eles fizeram isso há um tempo atrás, num determinado evento que eles tiveram lá. E quando você atira para cima, essas balas vão para onde? Elas vão voltar. E sabe o que acontecia? As balas voltavam e começavam a atingir as pessoas. Aí sabe o que eles falaram?
que Israel tinha atiradores de elite no telhado atirando nas pessoas. Culpam Israel. Oh, os israelitas têm tropas escondidas nos telhados atirando no nosso povo. E são eles mesmos que se matam, um mata o outro, um atira no outro. Meu Deus, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, pelo amor de Deus. É só ler, está tudo na Bíblia. Qual é o problema do mundo hoje? Fala para mim. Qual é o problema do mundo hoje? Chama-se sunitas e xiitas. Esse é o problema do mundo. Mesmo o mundo do jeito que é, sabendo que o homem não tem Deus, etc. Tira os xiitas e os sunitas do planeta. Põe eles em Marte. Para você ver como que o mundo melhora. Estão entendendo? Porque os sunitas são em maior número, os xiitas são radicais, acham que eles são os guardiões do Islã, e eles matam os sunitas e querem explodir tudo que eles podem, que pertence aos infiéis, que são todos aqueles que não são muçulmanos. E quer saber do pior? Uma revelação? Isso está no DNA deles. Isso está na formação deles. Porque está profetizado. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra vocês. Então eles vão estar sempre matando alguém ou morrendo por alguma causa. Agora escute isto. Gênesis 27, 39 e 40. Profecia sobre Esaú. Quem está acordado, dá um glória aí, deixa eu ver. Gênesis 27, 39 e 40. Respondeu-lhe Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Verso 40. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Escute isso. Sabe quem são os descendentes de Esaú hoje? Esaú é Edom. Os descendentes são os palestinos. Os palestinos. E todo isso, eu já provei para você, biblicamente, na Bíblia não está escrito a palavra petróleo, mas eu já provei para você com a junção de palavras gregas, que a palavra fértil aqui tem a ver com óleo, tem a ver com a gordura daquela terra, tem a ver com óleo. É isso que a Bíblia diz. Shimon, Medina, é óleo, é petróleo. E o que é o grande eixo daquela região. Agora escute isto. Você sabe quem é o maior produtor de petróleo do Oriente Médio? A Arábia Saudita. Escute isto. A Jordânia, olha lá onde está a Jordânia. A Jordânia cavou há um tempo atrás, num lugar lá, e encontrou um enorme poço de petróleo. Só que, como o território da Jordânia é mais baixo do que o da Arábia Saudita, por causa do mar Mediterrâneo, a Arábia Saudita ficou com medo do poço de petróleo da Jordânia ser mais baixo do que os dela, e à medida que a Jordânia começar a tirar petróleo, o petróleo da Arábia Saudita todo escoar para o poço da Jordânia. Sabe o que a Arábia Saudita fez? Fez um negócio com a Jordânia. Eu te dou $1 bilhão todo ano para você não extrair petróleo. Você não vai ter trabalho, você não precisa mexer com maquinário, despesa, blá. Eu pago você $1 bilhão por... A Arábia Saudita paga $1 bilhão por ano à Jordânia para não cavar petróleo. Porque eles têm medo do petróleo ir para lá. E o outro medo agora é que Israel tem pouco petróleo, quase nada. Muito pouco, muito pouco. Mas Israel começou a ter algumas suspeitas e tal, em alguns lugares, está cavando lá para checar e tal.
o pessoal na Arábia Saudita está morrendo de medo, porque com Israel não tem negócio. Se Israel acertar um poço de petróleo, meu filho, babau, ali não tem negócio. Então eles estão morrendo de medo de Israel acertar um grande poço de petróleo e acontecer aquilo que aconteceria na Jordânia, do petróleo escoar para lá, porque o Israel, a região de Israel é mais baixa. Quem está entendendo? E a profecia diz, olha que coisa interessante, a profecia diz que, verso 40, 27, 40, pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Que é a história do povo palestino. O povo palestino, tem gente que pensa que só tem acampamento palestino dentro de Israel. Não, tem acampamento palestino dentro da Síria. Sabe o que eles fazem no acampamento palestino na Síria? Eles vão lá e matam as pessoas. Líbano também. Eles matam o seu próprio povo. Só que você nunca vê na televisão, numa big notícia, de que o Hezbollah, como já fez várias vezes, entrou em território palestino e matou o povo. Entendeu? Agora Israel, como aconteceu agora, um acidente, que eu acredito que foi um acidente, Israel por engano acertou lá a casa de um palestino, acabou, todas as televisões do mundo anunciam. Entendeu? Que uma barbárie aconteceu, que Israel invadiu o território palestino, matou não sei quantas crianças, e aí mostra a casa destruída, o povo chorando, gritando, para tentar promover a opinião pública contra Israel. Só que eles atiram neles mesmos, e isso não dá notícia. Meu Deus do céu. Diga comigo, Novo Testamento. Bom, aí você percebeu que ficou essas duas vertentes. A linhagem de Ismael e a linhagem de Edom, de Esaú. Quando chega no Novo Testamento, outra coisa estranha acontece. Jesus separa 12 discípulos, trata todos eles iguais, ensina a mesma coisa para os 12, mas um deles é pego pelo espírito anticristo, chamado Judas Iscariotes. E os pais da igreja, os primeiros teólogos, dizem que esse nome foi dado a ele depois da morte dele. Os evangelhos já chamam ele de Judas Iscariotes, porque os evangelhos foram escritos já bem depois do acontecido, então já chamavam ele pelo nome que lhe foi imputado depois do seu enforcamento. É isso que os teólogos dizem. Porque a palavra Iscariote vem de uma raiz que significa enforcado, e que além de um lugar naquela região chamado Iscariotes, eles fizeram uma junção de vocábulos pelo fato dele ter se enforcado. Mas olha o perfil de Judas. Ele foi corrompido pelo espírito anticristo. Ele foi chamado por Jesus em João 17:12 de o filho da perdição, pelo próprio Jesus. Sendo que o anticristo é chamado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3 de o filho da perdição. Agora, é aí que as pessoas têm que ter cuidado quando estudam a palavra, para poder entender certas coisas que a Bíblia diz. Tem um teólogo grego, antigo, muito bom por sinal, e toda pessoa que estuda a Bíblia num certo nível gosta de pesquisar. Esse comentarista chamado Kenneth Wuest. E ele, dentre muita coisa boa que ele diz, uma coisa ele diz que é absurda: de que o anticristo predito pela Bíblia do tempo do fim será Judas Iscariotes. E ele defende a tese, e ele usa lá os argumentos dele, que não vem ao caso, defende a tese de que Judas Iscariotes foi colocado num lugar especial no inferno, e que ele está sendo mantido e preservado lá para o final dos tempos, e que no final dos tempos então Judas Iscariotes voltará e ele será o anticristo.
E o ponto de partida dele é o fato de Jesus chamá-lo de o filho da perdição, artigo definido, e Paulo chamar também o anticristo de o filho da perdição. Mas não faz nenhum sentido por muitas razões. Um deles é que o anticristo é tratado como uma pessoa comum, embora sobrenaturalmente tomado pelo diabo. Mas uma das coisas que acontecerá é que ele será lançado vivo no lago de fogo e enxofre, vivo. Então, não faz sentido, porque Judas Iscariotes viria como? Ele surgiria com um corpo etéreo, alguma coisa assim, entendeu? Não faz sentido. Um corpo sobrenatural, espiritual, não casa. Mas você vê o Espírito, diga comigo, Espírito. Nós estamos falando do anticristo, estamos falando do Espírito dele, para você fazer o tracking da sua linhagem. O rastreamento da sua linhagem. Agora pega a sua Bíblia, que eu quero te mostrar uma coisa, que vai fazer um grande sentido na sua mente. Quem está pronto, diga amém, Jesus. Romanos capítulo 7. Vem uma bomba aí agora, viu? Segura na sua cadeira, porque não sei como é que você vai receber o que eu vou dizer agora. Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. Quem está pronto? Então vamos lá, escute. O apóstolo Paulo foi o homem que Deus escolheu, sem sombra de dúvida, todos os teólogos concordam com isso. O apóstolo Paulo foi o homem que Deus escolheu para revelar a doutrina do cristianismo. A doutrina do cristianismo assume forma em Paulo. Por isso que quando ele escreve, ele fala com uma autoridade absurda quando ele diz o meu evangelho. O meu evangelho. Então ele fala de uma forma como que alguém que tem consciência absoluta para que ele foi levantado. Então agora escute o que esse homem diz. Capítulo 14, capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu estou lendo na versão atualizada. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isto não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Escute agora. A razão do porquê a Bíblia não seguiu a linhagem, vamos dizer a partir do dilúvio, porque até o dilúvio não tinha jeito, porque nenhum descendente de Caim entrou na arca. Mas por que então que a Bíblia não continuou seguindo a descendência de Cão, de forma tão clara e precisa como a Bíblia seguiu a descendência de Sem? Ao invés disso,
A Bíblia mostra o espírito anticristo pulando de pessoa para pessoa. Quem está me acompanhando? Porque eu fui bem cuidadoso lendo para você os textos, para você dar esse nó agora comigo. Por que que a Bíblia mostra de uma mesma semente, como o caso de Adão, como o caso de Noé, como o caso de Abraão, como o caso de Isaac, e por aí afora, como o caso dos discípulos de Jesus? Por que que a Bíblia mostra? Ao invés de mostrar a linhagem humana, a Bíblia mostra uma linhagem espiritual desse espírito. Porque a Bíblia está tentando dizer algo para mim e para você que Paulo identificou e condensou. É que qualquer pessoa, tanto eu, você e qualquer um outro, nós temos dentro de nós a capacidade de alimentar ou o espírito de Cristo ou o espírito do anticristo. Porque Paulo diz claramente que no meu entendimento, ou no meu espírito, está a lei de Deus, mas que nos meus membros está a lei do pecado. E ele fala de um conflito, de uma guerra interior. Eu quero fazer o bem, mas acaba que eu não consigo, e o mal vem, e ele fala desta guerra. O que ele está dizendo é o seguinte: meu Deus, me ajude a pôr isso aqui agora. A razão do porquê a igreja brinca demais de ser igreja, por que a igreja está nessa situação que a gente vê? O povo brincando, o povo, ao invés do povo aproveitar e buscar a Deus com fome, com sede, cair de cabeça dentro da igreja, na Bíblia, e todo culto, adoração, louvor, palavra. Os líderes começar a pregar a palavra, ensinar a palavra. Você sabe por que a igreja não leva isso tão a sério? Porque a igreja não entende isso. De que tem dois espíritos brigando para se alimentar de mim. Tem o espírito de Cristo, o espírito de Deus, e tem um espírito maligno. E que vai prevalecer aquele que eu alimentar mais. Heavy, hein? E aí você vê as pessoas, eu vou dizer inclusive líderes, porque é a minha categoria. Você vê líderes brincando, brigando, matando, roubando. Sabe o que é isso? Aí você entende como que no capítulo 7 de Mateus, Jesus me conta aquela parábola. Como que as pessoas vão chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu falei em língua. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As únicas pessoas que fazem essas coisas, expulsar demônios, curar enfermos, etc., são líderes. Embora todo o corpo de Cristo possa fazer em potencial, nós sabemos que não é assim. Isso são coisas que competem a líderes. Não que competem, mas normalmente são líderes que fazem essas coisas. E a Bíblia diz claramente que vai chegar um dia que muitos virão a Jesus e falam: Senhor, mas nós fizemos tanta coisa, então eu não conheço vocês. Porque essas pessoas, no meio desta guerra em que Paulo descreve, que Paulo estava, eles deram alimento para o espírito anticristo. E eles mataram o espírito de Cristo em seus corações. Porque qual é a forma de você alimentar o espírito de Cristo no seu coração? Só tem dois jeitos: você tem que amar e estudar a palavra de Deus, e você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tem outro jeito, gente. A igreja precisa entender isso e crer nessa coisa. Enquanto as pessoas estiverem brincando por aí, achando que a vida cristã é uma eterna farra, não vou nem usar a palavra festa, porque a palavra festa é boa, é uma farra. Vida cristã é uma farra na mente de muita gente.
brincando com coisa séria. E a Bíblia segue anunciando o que é que há de vir. E vai chegar um dia que esse mesmo espírito que hoje guerreia dentro da própria igreja, ele vai tomar o corpo de um homem, ligado a tudo aquilo que nós já ensinamos. E ele se levantará para governar a terra por 42 meses. E a terra será o inferno. Ninguém vai desejar estar aqui naqueles dias. Quem aguenta mais 5 minutos aí? Porque eu quero só dizer isso aqui para você. Quem já ouviu, provavelmente não, mas quem já ouviu de uma profecia muçulmana sobre um indivíduo chamado Dajjal? Já leu alguma coisa a respeito? Já ouviu falar? Não? Então aperta o cinto aí. Existe uma profecia muçulmana sobre um tal Dajjal. Escute isso. Ele é chamado pelos muçulmanos de rei dos judeus. Lembra de todo o ensinamento que eu dei aqui sobre o Al-Mahdi, né? Lembram de tudo. Escute isto. Os muçulmanos dizem que Dajjal se levantará nos dias finais. E a profecia sobre ele não aparece no Alcorão, que é a Bíblia muçulmana, mas ele aparece no Hadith, que é o segundo livro sagrado dos muçulmanos. Que é o seguinte, eles têm o Alcorão, que é teoricamente a revelação de Alá, a palavra escrita de Alá, e eles têm um outro livro chamado Hadith, que é basicamente a reunião de todos os ensinos populares de Maomé. Então, tudo que Maomé ensinou foi registrado, escrito, e esse livro chama-se Hadith. Então, o Alcorão não fala sobre o Dajjal, mas o Hadith fala sobre o Dajjal. Diz que ele se levantará do território da Síria e Iraque, ou entre a Síria e o Iraque, onde estão hoje os curdos. A profecia diz que 7.000 judeus seguirão Dajjal. Dizem que ele terá cabelo encaracolado, dá a descrição física dele. Dizem também que antes da sua vinda, o mundo experimentará uma fome profunda por 2 anos. A profecia diz que todos os muçulmanos fiéis serão capazes de ver escrito na testa de Dajjal as letras KFR, que quer dizer kafir, que significa infiel. Infiel. E continua, muita coisa que não dá para ler aqui, e a profecia continua por aí. Diz a profecia que Dajjal desafiará Al-Mahdi e que ele dificultará o reino de Al-Mahdi. Eles dizem que Dajjal será um líder dos judeus e que Dajjal ajudará a restaurar a Israel. A profecia diz que Dajjal se apossará do Monte Moriá e restaurará o templo de Israel. E se você estuda tudo o que eles pensam sobre esse Dajjal, tudo o que eles dizem sobre esse Dajjal, sabe quem é esse Dajjal? Elias. Ou as duas profecias, as duas testemunhas do Apocalipse. Porque olha como que o diabo é. Eu estou mostrando para você aqui como que esse espírito anticristo trabalha. Escuta isso, a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que no final dos dias, Elias e uma outra testemunha
que eu creio piamente que é Moisés, eu tenho razões bíblicas para isso, eu posso depois falar sobre isso. A Bíblia diz claramente que Elias virá com uma outra testemunha. E se você ler cuidadosamente o livro do Apocalipse, capítulo 11 do Apocalipse, para você ver a descrição dessas duas testemunhas, a Bíblia dá descrições da segunda testemunha que cabe a Moisés. Você lê lá a descrição, você vai ver, tem a ver com Moisés e algumas outras razões. E Elias, quando vem, porque ele vem com poderes sobrenaturais, ele vem enviado de Deus, juntamente com a outra testemunha, juntamente com Moisés. E Elias vem com o intuito de restaurar o culto de Israel, de restaurar, ou de preparar a nação de Israel para resistir aos dias finais do anticristo. E Elias, eu creio, eu posso ensinar isso depois, Elias é quem reconstrói o templo. Isso é uma outra história, é uma outra mensagem que eu posso depois pregar uma outra hora. Zacarias deixa isso muito claro. Mas não é o que interessa nesse momento. O que interessa é que essas duas testemunhas, só os dois é que têm o poder de fazer frente a esse anticristo. Agora, estranhamente, o islamismo tem uma profecia para o indivíduo chamado Al-Mahdi, que vai surgir no final dos tempos e que vai reinar por 42 meses e que ele será poderoso na terra e que ele vai tomar a cidade de Jerusalém, que ele vai matar todos os infiéis que não servem ao Islã. E o islamismo também tem uma profecia para um indivíduo chamado Dejjal, que vai se levantar e que antes dele se levantar haverá 2 anos de fome na terra e que ele fará frente ao Al-Mahdi. E diga-se de passagem, por exemplo, o anticristo, a Bíblia diz claramente que o anticristo vai matar essas duas testemunhas. Haverá uma guerra e o anticristo, Israel, vai dizimar as nações árabes. E o anticristo vai invadir com seu exército a cidade de Jerusalém e ele vai matar essas duas testemunhas. Vai deixar os corpos delas na rua, em praça pública, por 3 dias, para que ninguém toque. Mas 3 dias depois, sobrenaturalmente, eles ressuscitam e são tomados, arrebatados ao céu. A razão do porquê o anticristo, seja ele Al-Mahdi ou quem for, a razão do porquê o anticristo vai se tornar tão popular e tão poderoso é porque, quando essas duas testemunhas surgirem, eles vão criar um grande impacto na terra. Imagina 2 homens que têm o poder de fazer descer fogo do céu para a terra. Eles virão com uma autoridade divina extraordinária. E eles fazem descer fogo, eles consomem qualquer pessoa que eles quiserem. Qualquer pessoa que vier fazer frente a eles, eles farão descer fogo do céu e consumir aquela pessoa. Nós sabemos que fogo tem a ver com Elias, não é verdade? E a Bíblia diz que uma das outras testemunhas tem o poder de transformar a água em sangue. E a terra vai ficar empavorosa quando vê aquelas testemunhas pregando tudo aquilo que a terra não quer ouvir. E aí, sobrenaturalmente, o anticristo vence essas duas testemunhas e as mata. E seus corpos ficarão diante lá da televisão ao vivo. João não tinha nem como saber isso na época, porque João disse: todo o olho o verá. Como é que João sabia disso? Via satélite. As transmissões de televisão via satélite, o mundo inteiro vai ver aquilo. Aquelas testemunhas jogadas na praça, mortas. Mas 3 dias depois, eles se levantarão, ressuscitarão, e aí nós sabemos do desdobramento. Logo em seguida, Jesus volta. Amém? E a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Uau! E olha, eles são tão especiais, o anticristo e o falso profeta, que eles vão chegar no lago de fogo na frente de Satanás.
na frente do bicho, e lá ficarão por toda a eternidade, porque contra o nosso Cristo ninguém mexe. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Você vai sair daqui nesta noite com uma responsabilidade diante de Deus, não é diante de mim não, diante de Deus. Você vai sair daqui com uma responsabilidade. E a responsabilidade é: quem você vai decidir alimentar? O espírito do anticristo ou o espírito de Cristo? Quem é que vai se alimentar na sua vida e vai se fortalecer? Que nem eu e nem você sejamos como alguns da história, que acabaram gerando duas sementes, uma boa e uma ruim, e perpetuando a história do conflito do Espírito de Cristo contra o Espírito do Anticristo. Não, nós vamos gerar uma semente só. E essa semente é a semente da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos gerar esta semente. E ninguém mude a nossa mente. Porque lá na frente, o Senhor baterá nos teus ombros e dirá: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque guardaste a palavra do Senhor. Também Ele te protegerá. Bendito seja Deus. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor. Dê uma palavra ao Senhor nesta noite a respeito do que você escutou. E vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te glorificamos, Senhor, pelo ensino da tua palavra, pela clareza com que o Senhor nos fala. Pai, pela tua fidelidade em deixar tudo tão explicado na tua palavra, para que nós hoje pudéssemos ler, estudar e conhecer a tua palavra com retidão, ó Deus, com a verdade com que lhe é comum, e desta forma crescer no conhecimento dela. Pai, nós amamos a Cristo e repudiamos o espírito do anticristo. Nós amamos a Jesus e queremos ser fiéis a Ele. Queremos segui-lo, servi-lo, honrá-lo. Queremos que a semente de Cristo, a semente de Jesus brote nos nossos corações, porque somos discípulos dEle. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E nós te amamos porque tu mesmo disseste que se praticássemos a tua palavra, seríamos teus discípulos. E nós queremos, ó Deus, crescer no conhecimento desta palavra e ser uma igreja nesta cidade, nesta região, identificada por este preceito. Uma igreja comprometida com a palavra. Pai, nós te amamos e sabemos que a recompensa virá, o crescimento virá, porque a palavra é verdadeira. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite.